Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Hoje tivemos o início pela manhã, às 9 horas da manhã, com o Davi Florim, o início do 13º Amarte, e que esse ano trata de um tema bastante importante, no nosso dia a dia, que é sobre a felicidade. O tema é a felicidade, uma questão de escolha. Então, durante essas 2, 3 semanas aí, a gente deve tratar desse assunto de diversas formas, tá? Tanto como palestra, como teatro, como música. O intuito do Amarte é um evento aí que vem acontecendo já, está na sua 13ª edição, e a nossa intenção é trazer um pouco de arte no fim do ano, um pouco de reflexão, e terminar o ano aí com boas vibrações. A gente deixou aqui, quem chegou um pouquinho ou está chegando agora, aqui atrás está passando a programação toda, das palestras. A próxima atividade vai ser no próximo fim de semana, no dia 8 e no dia 9. No sábado tem uma atividade do Departamento de Mocidades da USE, que vai vir fazer uma atividade com os jovens da casa, com a Mocidade Espírita, e no sábado à noite, e depois no domingo de manhã a gente tem a palestra com a Marlene, uma educadora de Ribeirão Preto também, que vai vir falar com os pais, com todo mundo aí. É um tema bastante interessante, educação do espírito. À noite, no domingo à noite que vem, a gente tem a palestra do Glauco, uma palestra musicada, na verdade, que vai tratar da importância da música na felicidade, da importância da música e o impacto que ela tem na nossa felicidade. E depois continua a programação, tem o Edmir na terça-feira, no dia 11, dia 15 também tem atividade, e no dia 16 também. Então, tem bastante coisa aí para vocês aproveitarem, tá? Eu gostaria de chamar o Edmir para poder fazer a prece inicial, e depois a gente passar a palavra para o Edgar, tá? Boa noite a todos e a todas. Nós vamos, conforme o convite feito pelos meninos e meninas organizadores do Amarte, dar início à nossa atividade, elevando o pensamento a Deus, pensando neste exato instante em quantas pessoas não têm a oportunidade que nós temos de aqui estarmos nessa casa que nos oferece condições muito boas, físicas, para o estudo, para o trabalho, e mais do que isso, nos oferece as condições do crescimento espiritual, as condições para ajudarmos o nosso próximo, a começar pela nossa transformação moral. Jesus. Oramos para que grupos de estudo, de reflexão, de arte, de trabalho no bem, possam se multiplicar. Mais do que palavras, que nosso exemplo possa arrastar outros irmãos ao trabalho no bem. Permita que a noite de hoje seja de muita alegria, de muita harmonia e de muito aprendizado. Que a espiritualidade amiga encontre nos momentos da palestra do nosso amigo e irmão de Ribeirão Preto, Edgar, as condições mentais adequadas para sugestionar boas ideias, além das que ele próprio trará, e que os nossos sentimentos possam cada vez mais se enobrecer, para que assim, com a nossa própria transformação, transformemos o nosso planeta. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, que assim seja de fato. Bom, eu gostaria então de desde já agradecer a todos os departamentos do centro que colaboram com essa atividade, tem envolvimento de todas
os trabalhadores, de todos os departamentos da casa, do CAEC, das proletárias, tanto da parte aqui de social, da assistencial também. Então, é muito bom ver esse movimento pela casa toda. E eu gostaria de passar a palavra, então, para o Edgar, que é um companheiro já de alguns amartes, né, Edgar? E é uma alegria ter você aqui com a gente, tá bom? Fique à vontade. Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez, quero lhes dar as boas-vindas, agradecendo a presença de todos, desejando que no encontro desta noite possamos juntos reflexionar sobre tão indispensável tema, que de certo não somente nos é necessário nos dias atuais, mas sobretudo como aspiração superior em cada coração humano. A questão da felicidade é a tônica de nossas existências. E por isso mesmo repensá-la, compreendê-la, materializá-la, de alguma sorte encontrá-la em nosso cotidiano, é tarefa das mais enobrecedoras, exigindo de nossa parte atenção ante as oportunidades, especialmente. Quero agradecer mais uma vez o convite que o Vitor nos fez para que nos reencontrássemos nesse 13º Amarte, que de fato tem sido para nós um encontro propiciador de felicidade. Sobretudo quando a entendemos como sentimento de comunhão, de ideais, de amor especialmente entre os outros, entre todos nós. Então o tema é muito oportuno e indispensável mais uma vez. Obrigado, Edmir, obrigado pela presença de todos vocês. Rogo ao alto que cada um possa abstrair das nossas pequenas cogitações, sobretudo porque é um tema vastíssimo, é um tema filosoficamente complexo, mas que procuraremos aqui, naturalmente, trazer à tônica o olhar espiritista, a fim de que promovamos a felicidade que desejamos encontrar. Que Deus, que Jesus, portanto, os bons espíritos os inspirem no melhor. Quando a narrativa mitológica nos traz a figura de Pandora, traz de igual modo um prenúncio aos anseios da felicidade humana na Terra. Pandora teria sido, segundo as tradições mitológicas gregas, a primeira mulher do mundo. Ela surge em circunstâncias especialíssimas. Filha de Hefesto e Atena, Pandora deveria promover a paz entre os homens. Entretanto, por algumas circunstâncias, esse objetivo não é alcançado, sobretudo por força impositiva das determinações de Zeus, o grande deus do Olimpo. Prometeu e seu irmão Epimeteu foram as divindades designadas pelo Senhor do Olimpo em criar todas as criaturas.
dos animais aos homens, ambos seriam, portanto, condicionados às intenções criativas da gênese destes dois deuses, filhos de Zeus. E por conta disso mesmo, Prometeu especialmente acaba encontrando na humanidade uma fonte de tormentas, de inquietações, de aflições, e ele se compadece aos seres humanos. E em se compadecendo, acaba se dedicando demasiadamente às demandas humanas, e a fim de iluminá-las de alguma forma, ele acaba por roubar o fogo sagrado de Hestia, trazendo fogo aos seres humanos, aos mortais. A partir deste momento, a humanidade dá um salto de conquistas, sobretudo diferenciando-se plenamente dos outros seres. A luz trazia também inteligência, sensibilidade, sentimentos mais elaborados. Além, de igual modo, o domínio sobre todas as criaturas. Zeus, naturalmente, diante do ato de Prometeu, decide vingar-se dele e do irmão Epimeteu. Em função disso, pede que Hefesto e Atena tivessem a deusa de todas as deusas, a mais bela e a portadora dos melhores recursos e dons que alguém poderia possuir. Assim nasce Pandora, cujo nome significa a portadora de todos os dons. Uma encantadora e belíssima mulher, cercada de habilidades extraordinárias no campo da arte, da filosofia. Ela acaba sendo enviada, portanto, por Deus, especialmente a Epimeteu, que sonhava por um casamento. Num determinado momento, Prometeu fizera o irmão prometer a ele que jamais aceitaria um presente vindo dos deuses, qualquer que fosse ele. Entretanto, Epimeteu, diante da extraordinária beleza de Pandora, se esquece da promessa feita a Prometeu e aceita o presente divino, casando-se com ela, com Pandora. No casamento, recebe como presente uma caixa, que mais tarde seria conhecida como a Caixa de Pandora, ou ainda o Jarro de Pandora, como algumas narrativas trazem. E se muito embora Pandora fosse portadora de todos os dons, ela tinha uma natureza demasiada curiosa. Uma coincidência por ser a primeira mulher, talvez. O fato é que ela se vê diante da misteriosa caixa. Fora anteriormente advertida para que não a abrisse em nenhuma hipótese. E ela resistiu durante muitos anos, mas sempre demonstrava um desejo cada vez mais gritante em abrir a caixa e observar, em saber o que dentro dela havia.
Os deuses aguardavam esse momento porque sabiam que em alguma circunstância Pandora haveria de abrir a caixa, em função mesmo da sua natureza. E assim se deu. No momento em que Pandora abre a caixa misteriosa, saem de dentro dela todos os males humanos. A caixa libertaria dores e sofrimentos, angústias e perturbações, enfermidades e mutilações, todo um conjunto de inquietações que acompanhariam a humanidade em todos os tempos, por conta mesmo da iniciativa de Pandora abrir esta caixa, tendo ali assim a vingança de Deus materializada junto aos homens, em função da desobediência de Epimeteu e de seu irmão Prometeu. Entretanto, antes de que todos os males saíssem, uma compassiva divindade desce e imediatamente fecha a caixa, com apenas a figura de um único item que não conseguiu sair de dentro dela. Seria a esperança. A esperança ficaria assim para toda a eternidade, guardada dentro da caixa íntima de Pandora. E por analogia, protegida em cada criatura humana. Entendia-se que a esperança não era de todo uma virtude, mas que ela trazia igualmente um mal em si mesma. Porque alimentava em cada criatura a expectativa de dias melhores, a expectativa de um porvir feliz para todos. E como essa expectativa invariavelmente seria frustrada, porque não era da natureza humana encontrar a felicidade plena, a esperança seria um desses males. Entretanto, por outro lado, com o tempo, a esperança teria sido a grande norteadora das ações humanas para a conquista dos seus mais nobres e edificantes sentimentos e ideais. A narrativa mitológica acaba provocando algumas cogitações iniciais que podemos talvez tecer nesse momento, sobretudo numa primeira analogia de que, se mitologicamente Pandora teria sido a mulher a libertar todos os males da humanidade, nós teríamos, de outro lado, com a tradição judaica cristã, a ideia da expulsão do primeiro casal do paraíso, onde deveriam gozar todas as felicidades perenes, Adão e Eva. E pela iniciativa primeira de Eva experimentar o fruto do conhecimento do bem e do mal, que conhecemos como fruto do pecado original, teria aí desencadeado, com a expulsão do paraíso, o conhecimento dessas mazelas, porque, segundo a tradição igualmente mitológica e alegórica do livro Gênesis do Antigo Testamento, Deus estaria impondo ao casal inicial os sofrimentos, as dificuldades para sobreviverem. O pão teria que ser encontrado
pelo suor do trabalho do homem. A mulher haveria de experimentar as dores do parto, a menstruação mensal. E por conta disso, sendo expulsos desse paraíso criado à semelhança de Deus e portador ele dessa felicidade permanente, teriam que se mobilizarem numa outra realidade vivencial, a construção daquela felicidade então perdida. A partir daí, segundo estas mesmas tradições, os homens haveriam de experimentar as angústias terrenas e nunca mais conheceriam a felicidade original, tal qual aquela paradisíaca, ou tal qual aquela existente antes da abertura da caixa de Pandora. Ao procurarmos conceituar o significado de felicidade, os dicionários, de uma maneira geral, vão afirmar que se trata de um sentimento permanente de plenitude, de bem-estar, de saúde física e psíquica, de equilíbrio integral. Ora, pensando a felicidade tal qual a definição dos léxicos, dos dicionários, perguntamos, ela existe? Será que essa felicidade plena, absoluta, pautada na permanente manutenção de um estado de harmonia e equilíbrio, sem oscilações, existe? Parece que os dicionários não conheciam a Terra quando foram feitos. Mas também aí encontramos uma proposta idealizada, aspirada em termos filosóficos. Especialmente entendendo que a felicidade, antes de tudo, se é um estado de equilíbrio, de harmonia, de júbilo, de gozo, de prazer permanentes, ela se situa na esfera das utopias humanas. E por conta disso, nós devemos já considerar que esse estado de felicidade para nós é definitivamente utópico. Ele não será conhecido. Nós não desfrutaremos desse estado de felicidade. Agora, nas circunstâncias de hoje, vale frisar. Quando Allan Kardec desenvolve em O Livro dos Espíritos os aprofundados estudos a respeito da natureza dos mundos, ele vai classificar os mundos em diversas ordens, diversas categorias, cujas peculiaridades vão sendo destacadas em função da própria natureza, não de criação deste ou daquele outro mundo, mas especialmente de conquista. De conquista porque Deus não cria nada centrado em privilégios ou diferenciações ou imparcialidades. Ou parcialidades, me perdoem. E assim Kardec ali estabelece a existência de um mundo em particular, que ele vai denominar, por orientação espiritual, de mundo de provas e expiações.
e vai sinalizar que a Terra, o planeta que habitamos, a extraordinária escola da alma que nos matriculamos ao aprendizado espiritual, é um destes planetas. E por si só, este planeta apresentaria características muito próprias que, evidentemente, o diferenciam de tantos outros planetas igualmente com características próprias e a eles peculiares. Como característica principal, portanto, Kardec vai afirmar que a Terra, um planeta de provas e expiações, é um planeta onde predomina o mal. É um planeta ainda onde as questões materiais sufocam as questões morais. É um planeta cercado de desigualdades, de desequilíbrios, de catástrofes naturais, de inquietações das mais generalizadas, de enfermidades, de dores, de aflições inúmeras. Pois bem, são estas as características do planeta que habitamos. E por consequência disso, evidentemente, nós igualmente também as possuímos, com variações ao infinito, com maiores ou menores conquistas, mas carregamos dentro de nós também as mesmas inquietações e desequilíbrios. Daí então considerarmos que o grande coletivo terreno nada mais é do que uma equação matemática resultante do somatório de todas as suas parcelas humanas individualizadas. Se a Terra é o que é porque nós somos o que somos. Daí então, a primeira pergunta lógica dessa grande caixa de Pandora que abrimos é cabível encontrarmos esta felicidade anelada, plena e integral entre nós? Será que teremos condições materiais, num primeiro momento materiais, de conhecer esta felicidade? Parece-nos que há aí uma certa incoerência. Porque não se pode esperar que as aspirações da felicidade, em termos de plenitude, sejam encontradas nas manifestações ainda desequilibrantes e desiguais, tais quais estas encontradas na Terra. Portanto, se a temática que nos foi apresentada já implica numa indagação reflexiva, a felicidade é deste mundo? Ela pergunta para nós. Nós podemos dizer, não esta utópica, não esta filosoficamente primitiva. Aristóteles iria afirmar que a felicidade é a sabedoria. Epicuro, por outro lado, afirmaria que a felicidade só pode ser encontrada na fruição dos prazeres. Mais tarde isso seria ainda amplificado pelos movimentos hedonistas humanos. Entretanto, Agostinho iria dizer que a felicidade só pode ser encontrada com a proximidade em Deus. Vejamos assim que se para nós outros encontrar a felicidade
que desejamos, que aspiramos e que de alguma sorte merecemos é difícil neste mundo, não significa que nós não possamos conhecê-la dentro das nossas possibilidades. Há uma grande diferença aí, portanto. Porque nós não podemos enxergar a felicidade como uma possibilidade de fato, mas como um horizonte a ser construído. E como um horizonte a ser construído, a felicidade está além de nós. E por conta disso, não há criatura que não se veja desejando ser feliz. E ao buscar a felicidade, ela invariavelmente projeta no futuro as suas conquistas potenciais felizes. Se a felicidade é um horizonte a ser alcançado, ela não pode ser concretizada e nós tampouco poderíamos conhecê-la, porque é na carência da felicidade que podemos experimentá-la quando ela surge de maneira episódica, de maneira circunstancial, uma ocorrência eventual. Porque nenhum de nós vive num estado de felicidade permanente. Nós esperamos assim estes episódios felizes, cujas vibrações de alegria e afeto, de convivência e amizade, de conquistas materiais, morais, são experimentadas, entretanto ainda circunscritas a intervalos relativamente incomuns. Mas podemos dizer, bom, mas há pessoas que vão afirmar que são felizes sempre, que estão irremediavelmente felizes. Nós somos obrigados a discordar. Porque quem é feliz o tempo todo é tonto. Porque não há felicidade o tempo todo. Aí os amigos podem dizer, sim, mas isso é uma visão pessimista? Não. É uma visão absolutamente realista. Porque a nossa felicidade não depende apenas e exclusivamente de nós. Ela também está pautada na felicidade do outro. E se o outro é infeliz, nós podemos perguntar, onde a nossa verdadeira felicidade? Uma mãe e um pai, que amam naturalmente e profundamente o filho querido, a filha querida. Por alguma razão, este filho ou esta filha experimentam lances dolorosos, cercados de sofrimentos, de provas, de expiações durante toda a vida. Como esta mãe e este pai poderiam, portanto, abraçar a felicidade apenas para si, quando aqueles que amam profunda e intensamente não a experimentam? Há algum sentido nisso? Parece que não. Daí a assertiva encontrada no 2º capítulo do livro Eclesiastes, trazida nas reflexões de um espírito que escreve um item chamado A Felicidade Não É Deste Mundo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 20. O espírito François Nicolas Madeleine, conhecido como Cardeal Morlot, escreve a mensagem em Paris, em 1863. E ele faz essa referência no Eclesiastes, que antes de tudo é um livro profundamente poético, mas é um livro que logo no primeiro capítulo vai dizer vanitas vanitatum vanitatis. Tudo que há é vaidade. Vaidade de todas as vaidades. E lá ele elenca uma relação de conquistas humanas, de conquistas de ordem material, de riquezas, de posses, para depois dizer, depois de elencar todas as supostas
todos os supostos itens de felicidades passíveis de serem encontradas na terra, ele finaliza. Tudo é vaidade, inclusive a felicidade que temos aqui na terra. E esse espírito, o cardeal Morlot, vai mesmo fazer essa referência. E vai dizer que a felicidade não pode ser encontrada aqui na terra, muito embora ela exista. Em função das peculiaridades que nos são tão próprias. E vai dizer então, estas incongruências, estas desigualdades humanas, porque se considerarmos-nos felizes, apesar de todas estas circunstâncias, nós estamos sendo, felizes apenas para nós mesmos. Felizes egoisticamente, portanto, uma falsa felicidade. De igual modo, uma falsa realidade, porque o que temos aí é a ilusão de sermos felizes, quando na verdade não o somos. Quando na verdade não construímos a felicidade que devíamos aspirar. Ora, mas podemos aspirar essa felicidade? Claro que sim. Mas ela ficaria pautada numa esfera de abstração? Claro que não. A felicidade plena existe na plenitude da vida, que ainda não é aqui. Mas não podemos desprezar e ignorar que aqui existe a felicidade de igual modo relativa. Porque tudo aqui é relativizado e deve ser mesmo relativizado entre nós. Então existe. Se a felicidade não é deste mundo, de que mundo ela é? Poderíamos perguntar. Será que ainda assim Deus criaria os seres humanos para que não encontrassem, ou não experimentassem, ou não gozassem da felicidade? Também não nos parece crível. Porque o fatalismo divino é a felicidade para toda a alma humana. Há um determinismo divino para que o homem seja feliz. Mas nós não somos por responsabilidade de cada um de nós, porque ainda não a construímos. Poxa, mas eu luto pela minha felicidade, eu faço isso todos os dias, eu acredito, e devemos mesmo fazê-lo. A pergunta é, lutamos e criamos condições para que aquele infeliz seja de alguma forma feliz? É outra questão. Porque realmente lutamos para as nossas conquistas mais significativas e profundas, mas temos de alguma forma lutado para que os outros igualmente possam assim ser? Trouxe aqui algumas questões que eu destaquei do Livro dos Espíritos e que, para que mantenhamos a fidelidade nos ensinamentos espiritistas, eu gostaria de destacar para os amigos, lendo-as aqui, gerando assim algumas reflexões que podemos considerar. As questões finais do Livro dos Espíritos, especialmente que antecedem aí os capítulos que vão finalizá-lo, vão fazer reflexões exclusivamente a respeito das penas, das consolações, das conquistas e o que o homem pode esperar da vida. E há um item destacado por Allan Kardec no capítulo 1 da quarta parte, Penas e Gozos Terrenos, a felicidade e a infelicidade relativas. E gostaríamos de relembrar aos amigos a pergunta de número 920. O homem pode, a pergunta que Kardec faz aos espíritos reveladores. O homem pode gozar de completa felicidade na terra? Vejamos que Kardec não faz o questionamento
perguntando se o homem poderia gozar algo da felicidade. A pergunta é muito abrangente e igualmente importante a resposta que será dada pelos espíritos reveladores, porque Kardec pergunta: o homem pode gozar a completa felicidade na Terra? E os espíritos dizem: não, não podem. Não podem porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Cruciais as observações destacadas pelos espíritos. Se de um lado nós não poderemos gozar a felicidade completa porque ela não nos é própria, em função destas circunstâncias que já acordamos aqui no início das nossas considerações, nós podemos vivê-la e construí-la de alguma forma, de alguma sorte. E é por isso que a esperança ficou dentro da caixa. Porque a esperança reside em cada um de nós. O benfeitor Emmanuel vai afirmar que se os seres humanos ainda não podem ser portadores da verdadeira fé, indiscutivelmente todos eles são da esperança. Talvez, não talvez, porque não há cogitações nesse sentido. Quando estudamos as questões da escatologia bíblica, sobretudo na esfera da teologia, e especialmente no estudo da teologia católica, uma das suas ramificações, nós vamos encontrar uma referência chamadas virtudes. As virtudes cardeais e as virtudes infusas. As virtudes cardeais seriam aquelas que todos nós podemos construir por força do voluntariarismo próprio, por força do desejo, por força da vontade. Estas seriam as virtudes cardeais. Entretanto, as chamadas virtudes infusas seriam dons divinos. Seriam como virtudes que já nascem com a criatura. Então, dentro dessa classificação teológica, nós teríamos virtudes adquiridas e virtudes congênitas, ou inatas. É evidente que a teologia não poderia compreender o espírito sendo criado por Deus simples e ignorante e herdeiro de si mesmo, por conta disso mesmo, portador de conquistas que são amealhadas nas inúmeras existências a que se vê impelido a experimentar. A teologia católica vai compreender a unicidade da existência. Por conta disso mesmo, o homem só poderia viver uma única vez. Assim, todos os dons que ele apresenta, ou que poderia apresentar, são dons que vêm de Deus. E não são conquistas da alma ou conquistas do espírito. Então vejamos que estas virtudes infusas seriam a fé, a caridade e a esperança. Aquelas mesmas referenciadas pelo apóstolo Paulo de Tarso, que embora não tenha sido um dos 12, foi um apóstolo do Cristo, como sabemos. Então a esperança, como dom divino e virtude infusa, nasceria com a criatura, assim como a fé e a caridade. Agora, considerando a orientação emanuelina, que vai dizer que, se ainda não somos portadores da verdadeira fé,
Todos nós, indistintamente, somos portadores da esperança. E com isso, e graças a ela, nos movimentamos à concretização do bem. Graças à esperança, todos nós estamos aqui hoje. Não somente vivos, mas desejosos de crescer espiritual e moralmente. Todos nós buscamos recursos para que igualmente cresçamos materialmente. E todos nós temos a esperança de dias melhores. Todos nós, caso experimentemos alguma inquietação, alguma infidelidade, alguma infelicidade, nós desejamos construir a felicidade que nos é tão necessária e indispensável. Assim, amenizar os males, tal qual a assertiva da resposta 920 do Livro dos Espíritos, buscar e construir a felicidade possível na Terra é dever de todos. Agora, é indispensável que para essa construção algo seja feito. Porque nenhuma conquista humana se dá apenas por nenhuma conquista se dá por osmose. Imaginemos o Cristo ao nosso lado e nós encostando ou perto dele, esperando adquirir as virtudes de Cristo, apenas pelo fato de estarmos ao lado dele. Pedro vai dizer que emanava a virtude do Cristo, sobretudo no episódio da mulher hemorroíça, que depois de vários e longos anos, com hemorragia permanente, em virtude mesmo da fé que já havia construído em si mesma, acreditava que bastava tocar nas túnicas de Jesus para que ela se visse então curada. A cura ali era a felicidade que ela buscava. Alcançar a cura por um problema tão grave e contínuo que ela experimentava há tantos anos era a felicidade maior. E somente, para ela, somente Jesus poderia propiciar o encontro da sua infelicidade com o potencial da felicidade que dele emanava. Então, diante da multidão, ela simplesmente se lança e num átimo consegue chegar a Jesus encostando em suas vestes. E Jesus, quando interrompe a marcha, cercada daquela multidão, diz: alguém me tocou. Porque a mulher também carregava a virtude da fé, a virtude que lhe era própria, e conseguiu por conta disso vencer inúmeros obstáculos para construir a felicidade que anelava, e que era merecedora de fato. Entretanto, se ela não acreditasse, se ela ficasse ali, sufocada pela pressão daquela multidão, não encontrando talvez nenhuma forma de aproximar-se de Jesus, se ela ficasse aprisionada nos medos, nas suas próprias inquietações, na sua insegurança, não. Ela, ao contrário, vence todas as barreiras para que então se lançasse ao Mestre Jesus. De igual modo, o cego de Jericó. Lembremos que o cego de Jericó também aspirava pela cura. A felicidade dele era ver-se com a visão reconstruída. E ele desejava ardentemente voltar a enxergar, e sabia que somente Jesus poderia conceder-lhe a restituição da visão, mais ninguém. E ele, de igual modo, levanta-se diante da multidão, quando vê aquele burburinho,
Quando vê aquela movimentação estranha, porque ele que ficava ali mendigando todos os dias, conhecia muito bem a cidade, mas havia essa movimentação estranha. E ele então pergunta: que passa? É quando alguém diz: é um mestre nazareno que passa por aqui. Nesse momento, ele então se dá conta: eis a oportunidade que não pode ser perdida. Eis o momento crucial para que eu possa encontrar a felicidade que eu aspiro. Então ele se levanta e grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nesse momento, os transeuntes tentam silenciá-lo, obrigam-o a se sentar novamente para que ele não atrapalhasse a procissão. Tentam sufocar a sua voz, lhe agridem, dão-lhe socos e pontapés, mas ele não desiste, porque era Jesus a felicidade que ele aspirava. Levanta-se novamente e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tentam calá-lo mais uma vez, até que na terceira vez, ele grita ainda com mais força: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A rogativa alcança os ouvidos de Jesus. Ele para novamente a marcha. Identifica aquele que estava cego pedindo-lhe a ajuda. Vai até lá. E pergunta: que queres que eu te faça? Ele imediatamente responde: quero que me restituas a visão. E ele diz: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. É como se ele dissesse: agora vai ser feliz. Vai ser feliz. E Jesus, portanto, criando sempre condições para trazer a felicidade ao homem, desde que ele pudesse buscá-la. Então, se a felicidade não é desse mundo, porque ela não nos pertence na integralidade em função dessas características, por conta disso nós não vamos buscar semeá-la entre nós outros? A questão de número 921 também é das mais significativas. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, afirma Allan Kardec. Mas enquanto isso não acontece, poderá o homem conseguir uma felicidade relativa? A felicidade relativa, como sabemos, é da nossa natureza relativa ainda. A felicidade absoluta, em outra questão, os espíritos vão afirmar que pertence apenas aos espíritos puros, nos mundos felizes. Os espíritos aqui então vão responder: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Amigos, amigas, a felicidade é real para nós. Ela existe para nós. Ela está não ali, nem no outro, nem naquela conquista. Porque muitas pessoas fazem da felicidade um ponto geográfico. Eu, até hoje, eu não sei quanto a vocês, mas se eu pegar o Waze ou o Google Maps e escrever felicidade ali, ele não vai me dizer onde ela está. Porque ela não é um ponto geográfico. A felicidade é um estado íntimo. E é um estado íntimo que deve ser despertado e promovido por cada um de nós.
como afirmávamos há pouco, ela é uma circunstância eventual. E nós a experimentamos de diversas formas. Mas nós também deixamos de experimentá-la em inúmeras circunstâncias. A pergunta, a questão da temática central do 13º a Marte é fundamental. A felicidade é uma questão de escolha. Bom, quer dizer então que até os infelizes podem ser felizes? Sim, até eles podem ser felizes. Precisam escolher um novo olhar diante da relativa e aparente infelicidade que experimentam. Trata-se, portanto, de uma visão, de uma maneira de interpretar a realidade que os cerca. Como a última questão que eu gostaria de apresentar, a 922, a felicidade da terrestre é relativa à posição de cada um, afirma Kardec de igual modo. Ou seja, cada um de nós vai experimentá-la de uma maneira muito própria. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça do outro. Kardec diz. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Guardem a resposta no imo do coração e nos refolhos da mente. Para a vida material, os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É esta a receita de felicidade que os espíritos nos dão. Mas há condições. Há condições em que a felicidade pode ser buscada e que ela seja, de fato, deste mundo. Por analogia, podemos considerar que essa felicidade aspirada, ela não pertencendo à Terra, ela pertence a outras camadas e esferas espirituais. Por analogia, portanto, e considerando esta resposta em particular, fé no porvir, para o espiritista, essencialmente, fé no porvir consiste, de um lado, na imortalidade da alma, e no outro, da vida futura. A vida futura, portanto, seria ela o grande centro de preocupações e objetivos da criatura humana. Deveria ser. Do espiritista especialmente, porque nós sabemos e conhecemos esta verdade. Logo, a vida futura, portanto, em sinonímia da vida eterna, traria aí a felicidade perene para nós. Acontece que há condições estabelecidas pela lei para que a experimentemos, para que a construamos, para que a desenvolvamos dentro de nós. E não há outra forma de fazermos isso. Não há outra forma de fazermos isso senão através da caridade. E vamos explicar, procurar pelo menos explicar o porquê. Lembremos que a caridade é uma daquelas virtudes infusas, segundo a teologia. Lembremos que a caridade é a expressão do bem a benefício alheio. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Levanta-se um doutor da lei e, em se dirigindo ao Senhor Jesus, lhe pergunta: Senhor, o que devemos fazer para herdar a vida eterna?
A vida eterna, nesse caso, está de fato em analogia à felicidade eterna, à vida futura. Jesus, respondendo-lhe, lhe pergunta: o que diz a lei? Como a lês tu? Mais uma vez, Jesus, nesse momento, acaba provocando no doutor da lei, que sabia a resposta. Lembremos que ele, um dos representantes do grande conselho de estudiosos do Evangelho, das Escrituras Antigas, conhecia o decálogo de Moisés e, por conta disso, sabia a lei. Era um estudioso. Seria a mesma coisa que nós hoje, por exemplo, perguntássemos, nós espiritistas perguntássemos: que é Deus? Para Jesus, nós perguntássemos para Jesus: que é Deus? E ele diz: o que diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritas, que vocês tanto conhecem? Aí nós diríamos: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí Jesus diz: muito bem, é isso mesmo. E ele faz a pergunta para o doutor da lei: o que diz a lei? Como a lês tu? Exigindo também, de alguma forma, um movimento interpretativo por parte do judeu estudioso. Não basta saber, é preciso interpretar o que se sabe nessa circunstância. Ele então responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás também a ti mesmo como a teu próximo. Ora, a resposta está absolutamente correta. Mas Jesus diz: muito bem, respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus condiciona a vida eterna à execução da lei. Faze isso e viverás. Viverás o quê? Viverás a vida eterna, porque afinal de contas o objeto de pergunta do fariseu era exatamente essa: conquistar a vida eterna, herdar a felicidade eterna. A felicidade lá já era entendida como conquista dos céus. Respondeste bem, faze isso e viverá. Entretanto, aí nesse instante, o doutor da lei, capciosamente, vai perguntar a Jesus: mas quem é o meu próximo? Versículo 29 desse mesmo capítulo 10, naturalmente. Mas quem é o meu próximo? É quando Jesus narra a extraordinária e belíssima parábola do bom samaritano. Ele condiciona, portanto, as conquistas do céu ao bem que podemos fazer na terra. Descia um homem de Jerusalém a Jericó, quando então foi abordado por salteadores que lhes despojaram de absolutamente tudo, deixando-o ali, semi-morto à beira da estrada. Ocasionalmente passava por ali um certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. Também passava por ali um levita, que vendo igualmente passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximando-se dele, moveu-se de íntima compaixão e vendo-o então, cuidou dele. Passou sobre as feridas óleo e azeite, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou-o até uma estalagem e lá chegando, cuidou dele a noite inteira. No dia seguinte, dirige-se ao hospedeiro, lhe dando 2 dinheiros, lhe dizendo: cuida dele, e dê tudo o que ele precisar. Na minha volta, eu te reembolsarei. Jesus termina a parábola,
dirige-se ao doutor da lei e lhe pergunta: qual destes três te pareceu o mais próximo do homem semimorto à beira da estrada? Ele então vai dizer: aquele que agiu com ele de misericórdia. E Jesus ensina sempre: não seria essa uma oportunidade diferente? Pois agora vai tu e faze o mesmo. A herança da vida eterna e, por conseguinte, a herança da felicidade que aspiramos, que é, como falávamos, fatalidade humana, determinismo de Deus para toda criatura, apresenta-nos condições. E a condição é fazer o bem aos outros. Fazer o bem que podemos. Porque o samaritano faz mais do bem que ele pode. O samaritano, por se compadecer, por sentir a compaixão e a empatia imediatas diante de alguém que necessitava de ajuda, e é importante ressaltarmos aqui, amigos e amigas, entre o próximo e nós, encontraremos inegavelmente as duas grandes forças da necessidade de um lado e da oportunidade de outro. Quando a oportunidade enxerga a necessidade, é quando então se manifesta o auxílio, o socorro, a urgência. Porque tal qual assevera Dr. Bezerra de Menezes, a caridade, quando é pensada, chega sempre tarde. Ali, o samaritano não pensou na possibilidade de assistência. Ele simplesmente ajuda. Ajuda porque é da sua natureza ajudar. E só é da sua natureza porque intimamente já elaborou o sentimento da compaixão, diferentemente do sacerdote e do levita, tão indiferentes à dor daquele homem, à necessidade urgente de socorro. Afinal de contas, ele estava inconsciente em função das agressões que houvera recebido. E o samaritano faz mais do que o bem que podia. Limpa as feridas. Podia deixar aquele homem ali, mas ele ainda coloca sobre o meio de transporte que tinha, sobre a sua cavalgadura, leva-o até a primeira aldeia, a primeira cidadela que encontra. Mas faz ainda mais, porque ele poderia deixar o homem ali, digamos, no banco da praça. Afinal de contas, já tinha ajudado, limpado as feridas, já tinha tirado da estrada, levando a um centro relativamente populoso, mas ele faz mais. Ele o hospeda juntamente consigo numa estalagem e cuida dele a noite inteira. Podia mais uma vez ter parado por aí. Já limpei as feridas, já levei ele no meu cavalo, já coloquei ele em aposentos, já cuidei dele a noite inteira. Tá tudo bem. Não. Estava bem, mas da sua natureza ajudar e auxiliar sempre. Porque amava, porque se compadecia e queria ter certeza de que ele de fato ficaria bem. Paga a hospedagem e ainda pede que o hospedeiro cuidasse dele caso alguma eventualidade surgisse, dizendo: ó, gaste o que for preciso, na volta eu te ajudo, eu te reembolso. Fazer isso é o movimento do amor em direção àquele que precisa, naturalmente vai promover o encontro da felicidade em si mesmo, o júbilo da boa ação realizada a benefício daquele que precisa. Ter em nossas mentes e corações
A ideia de que podemos ser felizes verdadeiramente desde que promovamos de alguma sorte a felicidade alheia acaba sendo crucial para essa conquista tão importante e significativa de nossas existências. Não há outra maneira para que isso seja feito. Agora, não basta saber, porque o doutor da lei sabia, e sabia muito bem. Trazendo a parábola para cá, século 21, ano 2018, Jesus poderia dizer, passava por ali um padre católico, mas vendo aquele homem passou de largo e nada fez. Passava por ali um palestrante espírita, que vendo também passou de largo e nada fez. Mas seguia de viagem um ateu. Mas esse ateu sensibilizado e compassivo ajudou. Esse é o retrato contemporâneo da parábola do Cristo. Podia ser qualquer um de nós, a necessitar de ajuda, ou ver-se diante da oportunidade de ajudar. Daí compreender que para aspirar à grande escada ascensional à felicidade, é justo vermos no próximo um dos seus degraus, que nos impulsiona a dar mais um passo ao encontro de Deus. Se a felicidade, mais uma vez que aspiramos, só poderá ser efetiva e plenamente encontrada comungando as esferas celestes das mais elevadas, nós precisamos nos mover até elas. E o outro será sempre esse inspetor da vida, a nos indicar o caminho em que estamos na ascensão, rumo à felicidade eterna, rumo à vida feliz que tanto desejamos encontrar em nós mesmos. A condição, portanto, sine qua non para toda criatura é construir o bem dentro de cada um de nós. Não há outra saída. Quando Kardec vai estudar a classificação dos espíritos na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, lá na questão 107, quando ele fala já dos espíritos bons, da segunda ordem, os espíritos bons, ele vai dizer, os espíritos bons estão mais próximos de Deus e só veem o bem. E por conta disso procuram de todas as forças eliminar o mal que existe. Não em si mesmos, porque já superaram essa fase, mas nos outros. Nos outros. Não haverá, portanto, felicidade maior do que contribuirmos para a felicidade alheia. E nós podemos vivê-la, portanto, a cada instante no nosso ninho doméstico, entendendo e compreendendo as demandas e eventuais divergências que ali encontremos, mas sobretudo nos esforçando para contribuir com o bem que podemos. Um abraço de um amigo sincero. As conquistas intelectuais, o título acadêmico, o emprego que queremos e merecemos. Entretanto, tudo isso são de fato apenas quimeras da felicidade, porque a real ainda demandará esforço individual e permanente contribuição para o bem em quaisquer circunstâncias que experimentarmos. E a fim de finalizarmos, amigos e amigas, considerando o tempo disponível, eu gostaria de trazer uma poesia de Casimiro Cunha, intitulada Ser Feliz. Eu não sei de cor, eu vou ler agora aos amigos. Ser Feliz, de Casimiro Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
Se você quer ser feliz, fuja todo assunto vão, que não clareie a cabeça nem ajude ao coração. Em tudo que suceder, procure a margem do bem. Levante, ajude, esclareça, não pense mal de ninguém. Ampare aos irmãos em prova, de mão aberta e alma sã. Necessitado de hoje é o benfeitor de amanhã. Guarde a paz de consciência, atendendo à lei divina. A flor da felicidade não vive sem disciplina. Conserva a luz que te apoia sobre a fé que te bendiz e sirva sem perguntar se você quiser ser feliz. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas. Sejamos felizes aqui e agora, construindo não a felicidade absoluta, utópica e não raro, inalcançável para nós nesse momento, mas que possamos estabelecer como tônica das nossas contribuições cotidianas algo da felicidade a benefício alheio. Que seja o silêncio no momento adequado, o comentário oportuno e indispensável no outro, mas que seja algo de bom, procurando edificar as pessoas que estão ao nosso lado e exemplificando que em nós, algo de nós há de cristianismo na própria consciência, tal qual assevera o Espírito Emmanuel. Se há cristianismo na sua consciência, o desenvolvimento permanente da bondade e do bem é força de lei. Por isso mesmo Jesus pergunta, na parábola estudada, ao doutor da lei, o que ela dizia. Qual é a força de lei do mandamento, senão o amor a benefício dos outros? Porque ninguém poderá afirmar com segurança que ama a Deus sem amar a si mesmo. Porque ninguém poderá igualmente asseverar com convicção de que ama o próximo sem amar a Deus. E porque nenhum de nós efetivamente não poderá reconhecer no próximo senão a extensão divina do amor de Deus que há em nós, sempre que nos mobilizamos ao socorro, à assistência e ao bem que já podemos fazer. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine na jornada de aprendizado a respeito da felicidade e que possamos de fato ser felizes, contribuindo com a felicidade alheia. Deixo aqui o meu abraço de agradecimento, de gratidão, diante da atenção e tolerância de todos vocês, rogando aos céus que a felicidade brote ainda mais contundentemente e fecunda em cada um dos corações que aqui se encontram. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez ao Edgar pelas reflexões, né? E dizer da nossa alegria em te receber mais uma vez aqui, Edgar. Muito obrigado. Pessoal, hoje, como não tem a aplicação do passe, né, como de costume, do domingo à noite, aí tem disponível ali a água fluidificada na salinha do lado. Então a gente conta com a presença aí de todos vocês nas próximas atividades, e lembrando que está acontecendo também o Bazar das Proletárias, então de trabalhos ali manuais, então deem uma passadinha aqui no varandão também antes de ir embora ali, tá bom? Para garantir aí o presente de Natal, alguma coisa assim, tá bom, gente? Muito obrigado e boa noite a todos, uma boa semana.